Jeremias capítulo 29, eu quero ler com vocês, versículo 8, partindo até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, diga isso, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos mandei para o exílio. Você pode dizer glória a Deus? Profetizo que você vai entender essa palavra. O Espírito Santo vai completar a obra que Ele começou aqui nesse lugar. Nós estamos pregando, amados, uma série de mensagens desde do domingo passado, falando sobre os 5 ministérios da igreja que estão lá no livro de Efésios. O missionário Bruno esteve aqui pregando no domingo passado. Foi uma ceia linda, muito abençoada. Quantos estiveram aqui na Santa Ceia domingo passado? Foi uma bênção. E ele falando sobre o ministério apostólico. Vai lá, cuidado. E segura. E hoje Deus deu essa direção para que a gente estivesse falando sobre o ministério profético. Se tiver aquela imagem, Dani, pode colocar aí, por favor, na tela. Amados, o ministério profético, você vê isso na Bíblia desde o Antigo Testamento. Eram homens chamados por Deus, né? E algumas mulheres também, mas principalmente os homens, proclamando as próprias palavras de Deus, sendo mensageiros de Deus. Profeta era alguém enviado para falar do próprio Deus. Profeta era alguém que lembrava a aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Profeta era alguém que lembrava que eles tinham que obedecer a Deus. Profeta era alguém que chegava do nada numa cidade e falava assim: se arrependam, porque senão vai vir uma sentença sobre vocês. Se arrependam da desobediência. Entenda, o profeta era alguém que falava o que tinha que falar da parte de Deus sem ter medo de nada. E a gente vive num tempo, amados, e em dias que se você falar qualquer coisa, às vezes certas coisas, você é muito julgado, você é mal visto. Você vive num tempo que você vê nunca isso acontecendo, né? A gente vem de uma nação, Brasil, um país que sempre brigou por liberdade de expressão. E agora a gente vive um dia que, se dependendo do que você, você escreve, você posta, você fala, aquilo se volta contra você. Dependendo de alguma coisa que você fale, aquilo pode causar uma cadeia para você. Os profetas daquela época, amados, se fosse hoje, muitos deles seriam julgados, presos, porque chegavam e apontavam mesmo falando assim: Deus, é isso aqui, é isso aqui. Povo, é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que vai acontecer. Não tinham medo, porque a autoridade que eles tinham não era dele. A autoridade que eles tinham vinha de Deus. E entenda, amado, eu quero pregar para você nessa noite aqui: a autoridade que está sobre a tua vida não veio de você, veio do Senhor. A autoridade que nós temos enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto profetas da nossa casa, enquanto profetas da igreja, não vem de nós.
Porque o dia que a gente pensar que o que acontece através de nós vem de nós, a gente vai quebrar a cara, a gente vai parar de depender de Deus, mas tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós somos vem do Senhor. Se eu tenho a oportunidade hoje de estar aqui pregando essa palavra para você, foi porque o Senhor me deu, o Senhor concedeu, o Senhor fez. Não vem de mim, não vem da minha habilidade, não vem da minha capacidade. Tudo vem do Senhor, tudo vem dele e volta para ele. Tudo vem dele e volta para ele. Tudo vem dele e volta para ele. Pode aplaudir bem forte a ele. Ele é digno, ele é santo, ele é digno. Profetas falavam da autoridade que eles tinham de quem o enviou. E você vai ver na palavra de Deus, amados, um monte de situação. As pessoas, quando chegavam um profeta num lugar, eles temiam. Samuel chega para ungir Davi na casa de Jessé. Pedro Coelho está aqui, cheguei na casa de Jessé. A primeira pergunta que as pessoas fazem quando vê ele na porta de casa é: de paz a tua vinda? Como quem diz assim, se ele chegou aqui, alguma coisa vai acontecer. Já começa a tremer de medo. Era assim, amados. Porque eles não falavam do que estava no coração deles. E entenda, a voz profética desses dias é a igreja do Senhor. A voz profética dessa geração é a igreja do Senhor. Nós somos a voz profética. Nós somos aqueles que... Você vê aqui os 5 ministérios, né? E a gente pode simplificar. Vou falar mais à frente sobre isso daqui a algumas semanas. Mas você pode entender que é como se fosse uma mão. Aonde, né? O que dá, né? O dedo polegar, que simboliza o ministério apostólico, cobre, né? É o único que pode cobrir todos os dedos, já fica por cima de todos os dedos. E o ministério profético é como se fosse o teu dedo indicador, dizendo o seguinte: olha, façam isso aqui. É o próprio Deus entregando uma autoridade, dizendo: façam isso aqui, dando direção, façam isso aqui. Os evangelistas, os pastores, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas o profeta, ele recebe de Deus uma direção, recebe do próprio Senhor uma direção e fala: façam isso aqui. E amados, receber esse chamado para ser profeta é um desafio. Porque ao mesmo tempo que profetas precisam ser muito sensíveis a Deus, são muitas das vezes homens e mulheres que também têm as suas emoções muito atacadas. A Bíblia mostra isso pra gente na história do profeta Elias, que quando Jezabel e Acabe começam a preparar um plano ali para mandar matar ele, ele foge, tem medo, se sente triste a ponto de praticamente entrar numa depressão. Quando você quer conhecer um profeta, alguém que teve esse chamado do Senhor, você pode ter certeza que ele é alguém que precisa aprender a lidar com as emoções dele. Porque profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus chamados para esse ministério são pessoas muito sensíveis à voz de Deus. Sim, mas também precisam cuidar e blindar suas emoções, porque senão são facilmente abalados. E tudo que o diabo quer nesses dias é calar a voz profética, é calar a voz profética. Isso já estava escrito lá, amados. E a gente precisa entender que nós não podemos fechar a nossa boca. O dia que a igreja fechar a boca, significa que a gente não tem mais nem que estar aqui na terra. Nós somos voz profética. Nós somos voz que declara. Nós somos que profetizamos, que declaramos, que intercedemos, que oramos. Nesse texto que nós lemos aqui, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Todo mundo triste, todo mundo sem esperança. E Deus mostra para eles que tudo que ele precisava naquele momento para trazer esperança para o povo era um profeta. Jeremias é levantado ali. Alguns teólogos vão dizer que Jeremias era um profeta chorão, porque chorava muito, se lamentava muito, um homem muito sensível a Deus. E ele é levantado por Deus para falar o seguinte: olha só, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele foi levantado não para falar aquilo que ele achava, mas foi levantado para dar ouvidos ao que Deus falava e entregar um recado para o povo. Falou o seguinte: olha só, não vos enganem, porque nesses dias, amados, assim como Jeremias declarou aí no versículo 8 que você leu, Jesus também advertiu, falando o seguinte: no final dos tempos,
vocês veriam muitos falsos profetas, pessoas usando o meu nome de forma em vão, pessoas dizendo que são, que não são. Porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer conhecer a árvore, você tem que conhecer o fruto da árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. Você sabe que uma macieira é macieira porque ela deu maçã. Você sabe que uma laranjeira é laranjeira porque deu uma laranja. Você sabe que um coqueiro é coqueiro porque ele deu coco, é pelo fruto. Dizer que é uma coisa, agora o que é o fruto realmente é o que você vê. Deus está chamando nesses dias homens e mulheres não para dizer que são, não para achar ou dizer que não são, não, é para mostrar com frutos o que são, de acordo com a permissão do Senhor, de acordo com o que o Senhor chamou para fazer. Ei, você é uma árvore e as pessoas vão te conhecer pelo fruto que você dá. Você é uma árvore, eu sou uma árvore. Qual o fruto que você está dando, querido? Qual o fruto que você está exalando? O ministério profético é um ministério que, nesse texto que nós lemos aqui, apresenta algumas características. Versículo 8 e versículo 9 diz, não vos enganem, os vossos falsos profetas que estão no meio de vocês, adivinhos, não deem ouvidos aos sonhadores, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. E eu não os enviei, diz o Senhor. Querido, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o ministério profético é um ministério que é marcado por discernimento e sensibilidade. Repete comigo aí: discernimento e sensibilidade. Pastor, o que é discernimento, amados? É um dom de Deus que nós precisamos ter nesses dias, para saber diferenciar se aquela voz está falando com você é do bem ou é do mal. Porque você pode ter certeza, tem vozes do mal se fazendo de bem, para enganar. O diabo faz isso, amados, ele é campeão de fazer isso, enganar. Tem coisas, sabe, acontecendo, coisas que talvez você não percebe. E só com discernimento espiritual você vai perceber caminhos, entenda. Deus não tem caminho de mal para você. Deus tem caminho bom para você. Deus não criou você para você sofrer. Apesar de que lutas você vai ter, lutas você vai passar, sim. Mas cada luta que você tiver significa que é um aprendizado, é uma vitória que você vai ter. Mas entenda, Deus não quer colocar você em caminhos maus. E tem gente entrando em caminhos ruins porque está dando ouvidos a vozes que não são vozes de Deus, tomando decisões que não tem que tomar, porque não deu ouvidos à voz de Deus, fazendo escolhas e opções em sua vida que não são as que Deus quer que você faça. Nós precisamos ter discernimento e sensibilidade. Repete comigo aí: discernimento e sensibilidade. Fala isso para quem está do seu lado aí: discernimento e sensibilidade. Fala para outro irmão também: discernimento e sensibilidade. Amados, e é isso que a gente precisa entender. A gente está vivendo numa época que tudo é muito mais difícil. As pessoas, a Bíblia fala, o amor de muitos se esfriaria. Para você convidar alguém para vir num culto, ouvir uma palavra de Deus é difícil, porque tem um monte de coisa que prende as pessoas, amados. Esses dias eu escutei de uma pessoa: pastor, sabe o que acontece? Estou trabalhando muito, estou ficando muito cansado, agora não posso vir para a igreja. Sendo que essa mesma pessoa foi a pessoa que há 3 ou 4, sei lá, 5 anos atrás fez uma oração pedindo: Senhor, me dá um trabalho. E aí Deus dá o trabalho. E o que a pessoa faz? Ah não, já que Deus me deu o trabalho, agora que eu preciso ser mais fiel ao Senhor. Não, a pessoa faz ao contrário, dá ouvidos à voz. Porque, amados, o teu corpo vai pedir, a tua carne vai pedir coisas da carne. Só que entenda, nós não fomos chamados para se alimentar de carne, nós fomos chamados para se alimentar do Espírito. Nós fomos chamados para buscar as coisas espirituais. Porque se você é cheio de Deus, amados, o Senhor renova as tuas forças. Eu não conheço ninguém, amados, que vem para a casa de Deus no domingo e fala assim: pastor, aqui eu na segunda-feira eu acordei mais quebrado do que eu estava. Não, eu só escuto testemunho dizendo assim: eu vim domingo para a igreja, segunda-feira eu acordei renovado. Porque, amados, é assim que acontece. O Espírito Santo de Deus vem e nos traz força. O Espírito Santo de Deus vem e nos traz ânimo. O Espírito
Espírito Santo de Deus vem sobre nós e faz uma obra que nós não poderíamos fazer sozinhos. Não abra mão das coisas espirituais. Isso é questão de sobrevivência para você, porque o dia que você abre mão das coisas espirituais, tua vida espiritual está morta. Você vai morrer por dentro, amado. Você vai morrer por dentro, minha irmã. Aí você não vai conseguir mais dar ouvidos à voz de Deus. Toda e qualquer coisa vai tirar a tua atenção. A gente vive num tempo que o pastor, às vezes, tem um pastor, um irmão está pregando uma palavra, ao invés de a pessoa estar ligada, recebendo, está pensando em um monte de outras coisas. A mente não fica ligada no que Deus está fazendo. A mente não fica ligada no que Deus está derramando. Mas entenda, é por isso que tem muita gente que fica para trás. Não avança para o que Deus tem, mas aqui não. Aqui eu estou olhando para homens e mulheres que vão avançar, que vão crescer, que vão verdadeiramente, sabe, chegar em lugares que nunca imaginaram que chegariam. Por quê? Porque são cheios do Espírito Santo. O mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo. Quem vai ser esse homem? Quem vai ser essa mulher, querido, querida? Quem vai ser? Quem quer? Quem quer? Deus vai fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Basta você querer. Basta você querer. Basta você pedir: Senhor, me dá discernimento e me dá sensibilidade. Busca. Para de gastar tempo no que não vai trazer nada para você. Para de gastar tempo em coisas desse mundo que são fúteis. Gasta o seu tempo cavando o coração de Deus. Gasta o seu tempo buscando o Senhor. Ah, pastor, mas eu fiquei assim com o tempo. Ficou assim porque você parou de buscar o Senhor. Ficou assim porque você parou de, sabe, você parou de se quebrantar, botar o teu joelho no chão. É por isso que muita gente se esfria. É por isso que muita gente vem para a igreja e não consegue se... Pode estar a glória do Senhor descendo e você não consegue sentir a presença de Deus. Não é culpa do pastor, não é culpa do ministério, não é culpa do irmão que está pregando. É culpa da tua falta de intimidade com o Senhor. E eu estou pregando isso aqui nessa noite porque Deus ama a tua vida. Deus não quer que você morra por dentro para você morrer por fora depois. Deus quer que você seja alguém que deseja a presença dEle. Deus quer que você seja alguém que cave o coração dEle, que não abra mão da intimidade. Amado, amada, nós somos casados, nós temos família, mas a pessoa que a gente precisa ter mais intimidade é com o Senhor. Que se a gente não tem intimidade com o Senhor, amado, a gente não vai conseguir viver bem com ninguém. A gente vai se embaraçar, a gente vai quebrar a cara. Profetas que abriram mão da intimidade com o Senhor tiveram a sua voz profética calada. E Jezabel mandou matar um monte, porque se calaram, porque temeram, porque ficaram com medo. Mas Deus não chamou você para você ficar com medo, não. Para hoje. Para de se autopreservar. Para de você ficar, sabe, não quero, dando passo para trás. Avança. Dá um passo para frente porque Deus quer fazer através de você. Pastor, mas eu era. Esquece o eu era, porque agora da segunda casa é maior do que a primeira. Deus tem sempre algo melhor e maior para fazer através da tua vida. Não é o ontem, é o teu amanhã. É o teu amanhã, querido, querida, para. Quantas e quantas desculpas você vai ficar dando para Deus? Até quando? Sabe qual é a nossa alegria, meu irmão? É que um dos atributos de Deus é ser longânimo. Sabe o que significa a palavra longânimo? Longanimidade, que você vê lá um dos frutos do Espírito Santo, que é um dom de Deus. Longanimidade. Demora em punir um pecado. O nosso Deus é tão bom, tão paciente, que Ele demora a punir os nossos pecados. Se a gente fosse punido por cada pecado que a gente faz, cada pecado que a gente comete, na hora que a gente comete, irmão, tadinho de nós. E a Bíblia, se você vai pegar o texto no original, no grego, você vai ver longânimo, tardio em punir pecados. Porque Deus ama a tua vida, Deus ama a minha vida. A graça dele nos alcançou. E não alcançou para você viver dessa forma, não para você ficar, sabe, tripudiando a graça de Deus, não. Se alcançou para você agarrar essa graça e falar: Senhor, amados, entenda isso. Sensibilidade, discernimento só se adquire sendo íntimo do Senhor.
Sabe por que você não tem mais sensibilidade a Deus? Porque você está vivendo mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. As coisas do mundo brilham mais os teus olhos do que as coisas de Deus. E é por isso que muita gente vive assim, entenda. Por que você parou de sentir a presença de Deus, amados? Se tem um lugar que eu sinto a presença de Deus é aqui nessa igreja. Eu não sei o que tem aqui. Na verdade eu sei o que tem aqui. É muita oração que tem aqui nesse lugar. É muita dependência do Senhor que tem aqui nesse lugar, amado. Mas pastor, não, você tem aqui, a gente rega esse lugar de oração. Porque a oração que eu fiz ao Senhor foi: Deus, pode faltar qualquer coisa aqui nesse lugar material, Senhor. E Deus provou meu coração no início desse ano. Quantos irmãos aqui que estão aqui comigo sabem? Eu falei: Deus, pode não ter luz, pode não ter ar, pode não ter vento, mas o que não vai faltar aqui nesse lugar e não pode faltar é a presença do Senhor. E não vai faltar a presença do Senhor nesse lugar, porque esse lugar é casa de oração, é casa de Deus. Foi o Senhor quem plantou o projeto Vida Nova aqui em São Cristóvão. E quando o Senhor planta algo no lugar, Ele respalda, e o que respalda esse lugar é a presença dEle. Vai buscar mais ao Senhor. Por que o mundo faz brilhar o teu olho mais do que as coisas de Deus? Por que você se motiva mais quando tem algo do mundo do que com as coisas de Deus? Eu estou aqui para ser um profeta de Deus na tua vida nessa noite, para falar: acerta hoje a tua vida. E é uma decisão que você precisa tomar para parar de caminhar assim, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer coisas grandes através da tua vida. Profetas e profetisas têm discernimento, têm sensibilidade. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Profetas e profetisas do Senhor, o ministério profético aponta destino, aponta direção. Tem pessoas que vivem aí sem saber para onde vai, sem saber para onde vem. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, tiveram o chamado do Senhor, mas nunca conseguiram se encontrar, porque não sabe para onde que vai, não sabe para onde que vem. E Deus essa noite está dizendo para você: cara, eu estou te dando uma direção, faz isso aqui. Deus te chamou para fazer algo para Ele. Faça, se possível, faça mais do que você faz. Faça melhor. Porque, amados, ovelhas que andam sem destino, sem direção, é como se a gente vivesse sem pastor. Nós temos um pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor. O profeta dá a direção, o pastor conduz na direção. A igreja vive assim, é por palavra profética, dizendo: a gente tem que fazer isso aqui. E aí Deus levanta homens e mulheres de Deus para falar: nós temos que orar, nós temos que estar junto aqui orando, nós temos que estar buscando, nós temos que estar buscando se empenhar, nós temos que estar junto. E tem gente que abre mão, amados, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Amado, deixa eu dar uma dica para você, um conselho que eu te dou como amigo, como pastor, nesse dia tão especial que é o dia do pastor. Se você pode estar em qualquer programação da nossa igreja, seja aqui, seja em Irajá, na regional, esteja. Não abra mão de estar. Todas as vezes que você abre mão de uma forma dolosa, e eu estou falando de dolo no sentido que você faz a opção que você poderia não fazer a opção, isso é dolo, ou seja, fazer algo com proposital. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, isso não é importante para mim, isso aí fica para depois, eu abro mão, deixa para depois. Não abra mão. Você abre mão de estar na casa de Deus. Eu fico pensando: como é que Deus olha para nós? Poxa, tá lá o tempo, dei para ele o tempo, para ele poder estar aqui na minha casa, e o irmão não tá, a irmã não tá. Podia estar lá celebrando na festa genuína ontem. Enfim, sei que tem pessoas que trabalham, mas cadê que você não estava? Aí depois anda sem direção, não está na visão, não consegue acompanhar o que está acontecendo. E Deus está fazendo, amados. Quem está vivendo, quem está aqui está vendo o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Por que você não está participando do que Deus está fazendo? Para de andar sem destino, sem direção. Para hoje. Hoje é Deus falando o seguinte: cara, vamos zerar tudo que aconteceu e vamos começar de novo. Foi assim com aquele povo. O povo de Israel tinha feito um monte de besteira. E por causa da besteira que eles tinham feito, eles ficaram exilados, presos pela Babilônia, pelos seus inimigos.
Deus falou para eles através de Jeremias, Paulo, olha só, vocês vão ficar 70 anos aqui. Mas no final de 70 anos eu vou atentar para o clamor de vocês e vou tirar vocês daqui. Entenda, amados. Nenhuma luta ela é para sempre, não. Deus dá sempre o escape para nós. Mas você precisa estar num lugar onde Deus está mandando você ficar. Você precisa estar debaixo da direção de Deus. Você precisa estar ligado na direção que sai do altar. Porque tem profetas aqui nessa casa. Tem profetas aqui nesse lugar. O diabo não vai calar a voz profética da igreja aqui nesse lugar. Não vai. Tem profetas aqui nesse lugar. Se alinha, caminha na direção, caminha na visão. Não abra mão. Há momentos que a gente queria estar e não pode estar, amém. Mas quando você poderia estar e você abre mão de estar, você está dizendo aqui para Deus, é o resto, é o menos importante. Não faça isso, amados. Talvez você vai desejar um dia e não vai poder fazer. Deus está falando conosco aqui, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você pode dizer amém? É duro, mas é o que Deus quer fazer para alinhar a gente nesses dias. Direção, destino. Por quê, pastor? Porque todo profeta, toda profetisa que vem de Deus expressa a vontade do Senhor. Versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem isso para cada um de nós, amados. O que Deus pensa a respeito de você não é te destruir, não é te punir, não. O pensamento que Ele tem para você é de paz, não é de mal. Quem procura o mal muitas das vezes somos nós, porque a Bíblia fala que o pecado é que põe separação entre nós e Deus. Deus não sai do lugar onde Ele está, amados. Mas o pecado é como se fosse uma barreira, uma caixa que eu vou colocando na frente de Deus. O ministério profético, ele tem que expressar a vontade do Senhor. Eu chegar e liberar uma palavra, dizer: eis que te digo, eis que te falo, eis que não sei o quê. Tem que ter muita responsabilidade, amados, porque tem que expressar a vontade do Senhor. Senão acontece algumas coisas que eu já vi acontecendo aí fora. Uma pessoa, num culto como esse, momento final de oração, de apelo, viu uma pessoa prostrada no altar, de joelho, e chegou para ele, para a pessoa, e disse assim: eis que te digo que o Senhor está te dando uma gestação. Quando a pessoa falou isso, a pessoa que estava sendo ministrada virou para ele e falou: como que eu vou ter uma gestação se eu sou um homem? Só porque eu estou com o cabelo grande você pensou que eu era mulher? Já vi isso acontecendo, gente. A pessoa saiu falando o que não era para falar, só porque o cara estava de cabelo grande, Paulo. Pensou que era mulher. Tem que ter muita responsabilidade, gente. Fale isso pro seu irmão, muita responsabilidade. Fale para quem está do seu lado aí, muita responsabilidade, amado, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Imagina, cara, tá orando aqui, cabelo grande. Eu chego para vocês que vejo um varão, um filho na tua barriga. É sério. O ministério profético, amados, tem que ter muita responsabilidade. Ele só pode ser exercido por pessoas que buscam muito ao Senhor. A Bíblia fala, quando segue nesses versículos aqui, Deus falando: olha só, então me invocareis e passareis a orar por mim, a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer ser achado por nós aqui. Quando a gente olha para o ministério profético atuando dentro da igreja, amados, eu posso dizer claramente, seguramente para você, que homens e mulheres chamados por Deus para serem intercessores precisam estar muito ligados no profético. Homens e mulheres chamados por Deus para estar no altar, seja no ministério de música, no ministério de artes, são ministérios que são proféticos. No projeto Vida Nova, o ministério de música não é ministério de louvor, é ministério profético de música. Amém?
Aprendam isso para toda a igreja do Vale. Por quê? Porque nós profetizamos através da música. Eu não subimos aqui para cantar canção, não subo aqui para cantar, não. Nós estamos fazendo declaração, profetizando através da música. Quando o nosso Mavim aqui, seja com teatro, seja com dança, estão aqui atuando, né? Estão fazendo isso, é justamente para isso, para declarar através das artes. Porque o diabo, amados, usa, estava falando isso aqui no curso de intercessão. Se tem uma área que o inferno está atuando fortemente, são nessa área de entretenimento, de mídias, de música, porque as pessoas parecem que perderam as referências. A gente vê jovens, adultos, mulheres se alimentando de músicas que não passam mensagem nenhuma, ou que só vão passar mensagem de tristeza, de dor, de sexualidade. Mas quando a gente está aqui declarando e louvando o Senhor, a gente está dando toda a honra e toda a glória para Ele, está profetizando. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou a minha sorte, sou um milagre, estou aqui, eu estou profetizando. Eu estou declarando palavra profética através da canção. Nosso ministério, amados, Projeto Vida Nova, foi marcado no louvor e da adoração assim. Nossas peças que nós fazemos aqui, seja na rua, uma dança que é feita pelo nosso Ministério de Artes aqui, pela parte da dança, é para realmente declarar isso. E a gente precisa de homens e mulheres que sejam sensíveis à voz do Senhor. Porque se você não for sensível à voz do Senhor, você se torna um canal obstruído. Deus quer te usar, Deus quer falar através de você, mas se você não é sensível à voz dele, você não consegue a mensagem passar por você e ser entregue para alguém. Eu, quando subo nesse altar para pregar aqui, pastorear assim, também estou sendo um profeta na tua vida. Por quê? Porque a palavra vem dele, passa por mim, mas vem dele, e chega até você. Isso tem que fazer um efeito na tua vida e também passar para outros. O ministério profético é isso, amados. Deus quer levantar nesses dias homens e mulheres assim, que sejam profetas do Senhor. Sabe como? Sendo cheio do Espírito Santo. Quando ele fala, vocês me buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. A Bíblia fala, amados, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Sabe o que está faltando para você ir mais além? Está faltando você buscar mais a presença do Espírito Santo. Está faltando você se derramar mais. Está faltando você parar de ter vergonha, ter medo e achar que não é para você aquilo que Deus tem como porção para você. Nós precisamos ser profetas nesses dias, amados. Onde estão os profetas dessa geração? Onde estão os homens, as mulheres, os jovens, as crianças que vão ser instrumento na mão do Senhor? Onde estão os profetas dessa geração? Cadê? O que você está fazendo aí? Deus quer te levantar nesses dias, amados. Deus quer te usar. Basta você buscar Ele de todo o seu coração. O segredo é esse. Quero orar por você. Na verdade eu não vou orar, eu vou buscar o Senhor junto com vocês aqui. Porque o que eu mais preciso é o Senhor. Se eu não tiver o Senhor, não tem ministério, amados. Não tem igreja, não tem nada. Se não tiver o Senhor, o que seria de mim? O que seria de nós?